que nós diremos para eles? Seja bem-vindo ao ministério Água Viva para as Nações, que do seu interior flua rios de água viva. As palmas do Senhor. Tem mais alguém que está nos visitando? Os seus irmãos que vieram com o pastor e a profeta, todos são de casa, né? E eu quero dizer para vocês que quando vocês estiverem sendo usados aqui no altar do Senhor, o Senhor está dando saúde, o Senhor está dando unção, o Senhor está visitando a casa de vocês, o Senhor está visitando o ministério de vocês. E quando vocês estão aqui abençoando, o Senhor está abençoando a casa de vocês. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, nesta manhã, liberar uma palavra, meu Deus, profética sobre a vida deste casal. E eu quero desde já agradecer pela vida da profeta Elane, pela vida do pastor Saulo. Enquanto ele estiver aqui ministrando, o Senhor está, meu Deus, visitando o ministério deles. O Senhor está visitando, meu Pai amado, os filhos, meu Pai. Que nesta manhã, que a unção de Deus possa cair sobre a vida deles, meu Pai. Em nome de Jesus, usa eles, meu Deus, poderosamente para falar com a tua igreja. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós necessitamos, o que nós precisamos nesta manhã. Senhor, abre a mente de cada um. Você usa, meu Deus, da sabedoria. Que cada um venha sair daqui, meu Pai, cheio de sabedoria, de unção, de ousadia, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Salve para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu vou descer. Eu prefiro ficar perto do culto. Nem na minha igreja eu uso o culto, gente. Na nossa igreja a gente também, eu gosto de colocar embaixo. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, amados. Glória a Deus. Amados, como a irmã Marlene falou, nós vamos nos aprofundar mais no profético, tá? Porque a parte de intercessão, vocês já têm uma base, vocês já estudaram, da mesma fonte que vocês beberam, a gente já bebeu durante anos, que foi o Ministério da Cunha, a pastora Ezenete. Então a gente vai estar nos focando um pouco mais na parte do profético, amém? É muito importante que você consiga entender e discernir intercessão de profético, tá bom? Mas antes eu gostaria de apresentar uma parte da nossa intercessão que está aqui. Tem a Esther, que está ali cuidando da nossa mídia, mestre da nossa igreja e intercessora. A Eliane, que é profeta da nossa igreja e intercessora. Pastor Adelar, que é pastor da nossa igreja e intercessor. E a mestre Elza, que é mestre da nossa igreja e intercessora. Além dela ser uma excelente escritora de livros para crianças. Glória a Deus. O Ministério Infantil, hoje à noite ela vai trazer o material dela. O Ministério Infantil seria interessante para vocês conhecerem. Nós gostaríamos de agradecer primeiramente o Ministério Água Viva, na pessoa do pastor Júnior Andrade e da pastora Poliana Andrade. Agradecemos pelo convite, pela confiança a nós dado. Agradecemos a irmã Marlene, o seu esposo, também, que foi através deles que nós estamos aqui. Amém? Gostaríamos de falar que nós somos um Ministério Apostólico Raízes do Reino, MAR. Por isso que vocês viram a gente chegando, cumprimentando Shalom, Shalom, e hoje é Shabbat Shalom. Por que disso, Raízes do Reino? Porque nós entendemos que a gente precisa voltar ao Evangelho há 1.700 anos atrás, antes do Concílio de Nicéia. Porque nós entendemos que depois do Concílio de Nicéia, a nossa teologia ficou muito contaminada pela Igreja Católica. Então, a partir do Concílio de Nicéia é que se mudou tudo. E a gente quer ler e estudar o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. Então, até 300, existia uma única igreja para judeus e gentios. E a gente quer voltar a essa igreja, onde existe uma única igreja que o Senhor vai buscar.
judeus e gentios. Nisso nós acreditamos. Nosso ministério trabalha através dos 5 ministérios. E é muito importante que você, pelo seu clamor, é muito importante que você entenda, para a gente começar a falar de ativação profética, que você entenda o seguinte: todos nós temos um ministério dentro da igreja. Todos nós temos um chamado dentro da igreja. Isso não é exclusivo de alguns santos, de alguns escolhidos por Deus, de alguns filhos de papai, não. Todos nós. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue por todos nós. Olha o que está escrito no livro de Efésios. Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual finalidade ele fez isso? Com a finalidade de preparar os santos para o ministério. Você é santo? Você é lavado e remido por Deus? Você sabe qual é o seu ministério? Gente, o ministério é ofício, tá bom? É ofício, é aquilo que você gosta de fazer, é aquilo que você gosta de trabalhar. Por isso que aqui nós temos um pastor, que para mim ele não é pastor, ele é evangelista. A gente vai ungir, Deus está falando com ele, vai falar comigo. Nós temos 2 mestres aqui e a gente tem 2 profetas. Por quê? Porque o Senhor te chamou para isso. E você precisa entender quais são esses ministérios. E a palavra de Deus não fala que um é maior que o outro. O apóstolo não é maior do que o pastor não é maior do que o profeta. Por quê? Dentro da igreja, um ajudando o outro, um trabalhando o outro, para a edificação de quem? Dos santos. O mestre edifica a vida do profeta, o profeta edifica a vida do apóstolo, o apóstolo edifica a vida do pastor e o pastor do evangelista. É um círculo virtuoso para que todos cresçam. Então, gente, não existe superpoderes dados para alguns. É claro que alguns buscam mais. Por que vocês hoje estão aqui? Por que o Ministério de Intercessão hoje está aqui? Porque vocês têm sede, vocês querem mais, vocês querem aprender, vocês querem viver o sobrenatural de Deus, vocês querem andar no terceiro céu. Por isso vocês estão aqui. Os demais não estão por quê? Não é só daqui não, na igreja também. Se a gente for fazer uma reunião de sábado de manhã de intercessão, vai 7, 8 pessoas. Por quê? Porque é o chamado dessas pessoas, é o ministério dessas pessoas. Amém? Nós somos ligados, gente, à rede apostólica Servo da Orelha Furada, que fica em Palmas. Nosso apóstolo é o apóstolo Coraiola e a apóstola Marili. Tá? Se vocês quiserem seguir eles estão nas redes sociais. Qual o nosso cronograma para hoje? Agora de manhã eu vou falar o que é intercessão profética. Então, gente, eu estou partindo do pressuposto que a parte de intercessão já está bem consolidada com vocês. E vocês vão juntando intercessão porque a gente vai falar com profética. Até 10 horas a gente vai falar do que é intercessão profética. Na segunda parte, lutando contra os gigantes. Quais são esses gigantes que nos impedem de acessar o terceiro céu, que nos impedem de acessar o divino? À noite a gente vai ter ministério profético e a melhor parte, gente, ativação profética, o nome já diz, é ativação, tem que ter prática, porque se não houver prática não adianta. O ministério profético ele é mais ação do que teoria. A teoria é pouca, a teoria é pequena. Agora a ação, você tem um mar de oportunidade de você agir dentro do profético. E muita coisa do que eu vou falar aqui, vocês vão falar assim, dentro de vocês. Isso já acontece comigo. Eu já vivencio isso. Aleluia. Isso já existe. Por quê? Porque o profético é dado por Deus a todos nós. Vamos ver se é dado por Deus a todos nós? Olha o que diz em 1 Coríntios 14. Gente, o assunto é grande, é denso. Eu estou tentando ser rápido para passar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, tá bom? Então a gente vai caminhar. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 14. Se você olhar isso aqui, entender isso aqui, mergulhar em cima disso aqui, você vai longe em todos os dons proféticos, não somente nesses que eu vou citar. Na minha tradução diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente qual que Paulo fala? O dom de profecia. Gente, esse dom não acabou, ele não morreu, ele não ficou para trás somente com os apóstolos, ele não está só no Antigo Testamento.
e é para nós nos dias de hoje. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Meus irmãos, e como minha esposa diz, você tem que fritar em línguas o dia inteiro. No trabalho, em casa, na rua, dirigindo o carro, você tem que falar em línguas no mínimo 6 horas por dia. Você quer acessar dimensões espirituais, você quer viver o sobrenatural de Deus, você quer Deus falando com você o tempo todo na sua mente, vá fritar em línguas. Ah, pastor, nem batizado em línguas eu sou, use o batismo. Mas para quê? Para ficar falando no meio da igreja, no meio de todo mundo? É bom e é gostoso, mas não é essa a finalidade não, porque você edifica a si mesmo. Falar em línguas é quando a gente, vocês são uma intercessão, eu também sou, a gente fica 1, 2 horas orando por objetivos, e aí, depois tem hora que acabou, eu vou orar mais pelo que, irmão René? Eu não tenho mais pelo que orar. Aí Paulo fala, deixa que o Espírito interceda por você. E o que é o Espírito intercedendo por você? É você orar em línguas. Porque o próprio Espírito de Deus vai estar fazendo uma oração que você não sabe nem qual é, e vai estar intercedendo por você. De fato, ninguém entende, não é para entender mesmo não. Em espírito fala em mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolidação dos homens. A profecia é para os homens, a profecia é para mim, é para você, é para endireitar os nossos caminhos, é para nos encorajar, é para nos consolar. Quem fala em línguas, esse mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Meu irmão, vocês, no ministério de intercessão, irmão Marlene, tem que buscar o dom de profecia. Amém. Porque é através da intercessão que vocês vão ajudar a edificar o que? A igreja dos santos. Gente, a revelação no Velho Testamento, a Bíblia fala o tempo todo. O rei, ele não se movia enquanto ele não escutava quem? O profeta. Sábio é o pastor, sábia é a igreja, que investe em seus profetas e antes de tomar qualquer decisão consulta seus profetas. Esse ministério a gente precisa levantar dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. Eu tenho uma profeta em casa e eu falo, é batata, quando ela abre a boca, quando ela fala alguma coisa e eu discordo, lá na frente eu tenho e apanho. Eu falo mesmo. A sensibilidade do profeta é algo sobrenatural. É igual que o Merquedes, é uma visão além do alcance. O profeta consegue ver coisas, Deus consegue falar com ele, mostrar coisas que a gente não consegue compreender. As circunstâncias falam que é para lá, é para lá, é para lá, e o profeta fala, não, irmão, é para cá. Se posicione, fique na posição que vai dar certo. E no final acontece o que o profeta falou. Por isso que a gente tem que trabalhar o profético. Olha o que Paulo diz, não sou eu, escuta com ele depois. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Meu irmão, a profecia falada e vinda de Deus, ela é muito melhor uma pessoa na igreja profetizando do que 1000 pessoas dentro da igreja falando em línguas sem ninguém entender. É isso que Paulo está falando aqui. Só que não esqueça, para você abrir portas e janelas espirituais, você precisa do batismo do Espírito Santo. Você precisa falar línguas, você precisa ficar nas línguas. Porque abre portas, eu falo isso de experiência própria. Eu venho de uma linhagem, de uma igreja, mais de 40 anos, muito mestral, muito dentro da palavra, muito dentro da caixinha, que fosse fora daquela caixinha ali, não vinha de Deus. E eu apanhei muito, mas eu aprendi que Deus age quando Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele foge da caixinha o tempo todo. O tempo todo. E quem não acreditava muito, eu até aceitava o profeta, eu até aceitava as irmãzinhas do coque, as irmãzinhas da Assembleia de Deus, até soltavam as profecias para mim, eu até escutava. Mas eu ficava no meu coração com dúvida. E quantas palavras proféticas eu joguei no lixo e não se cumpriram na minha vida porque eu fiquei na dúvida e não aceitei a palavra. Então, para iniciar, a gente tem que deixar isso aqui muito claro. Todos vocês podem profetizar. Todo intercessor pode e deve profetizar.
profetizar. Mas nem todo profeta é intercessor. Eis aí uma grande diferença. Todo intercessor pode e deve profetizar, deve buscar esse dom. Mas nem todo profeta de ofício consegue ser um intercessor. Amém? Então, vamos lá. A palavra grega profecias é profeteia, que significa, olha o que significa a palavra profecia: declarar a mente e conselho de Deus. A palavra grega para intercessão é enteistos, que significa aproximar e conversar. Olha que maravilha a intercessão profética. Eu me aproximo de Deus, eu converso com Deus e eu oro que está dentro do coração de Deus. Você quer isso para a sua vida, meu irmão? Amém. Você quer isso para a sua vida? Imagina você na sua casa, quietinho, e daqui a pouco Deus começa a falar com você. Aonde Ele fala? Na mente. Gente, é na mente. Como eu era dentro da caixinha e cheio de bloqueios, como eu era dentro da caixinha, as coisas só funcionavam se fosse do jeito que eu só o queria, foi difícil deixar Deus entrar na minha mente. E tem muitos de vocês que são assim. Ah, isso não é de Deus. Ah, essa voz aí. Ah, isso é pensamento da minha cabeça. Meu irmão, Deus só fala com você na sua mente. E se você quiser, você vai ter um grande diálogo com Ele. Você vai perceber perfeitamente, hoje eu percebo perfeitamente, o que é a minha mente falando e o que é Deus falando comigo dentro da minha mente. E aí, você vai parar de ficar fazendo oração e intercessão do iPad. Vocês conhecem o iPad? Aí pede isso, aí pede aquilo, aí pede aquilo outro, aí pede. E Deus fica lá, nem o tempo está passando. E só pede, só lamúria. Minha irmã tem gente, tem várias coisas que poderiam estar agregadas no seminário, mas não tem pergunta. Minha irmã, ela dá uma aula sobre meditação. Misericórdia, pastor, meditação é de Deus. O que não é de Deus nessa terra, meu irmão? Tudo é de Deus. O diabo é que roubou e copiou tudo, porque os filhos de Deus não quiseram usar os instrumentos que Deus disponibilizou. E meditação é você se esvaziar de tudo que está ao seu redor e você elevar sua mente para algo. Existe coisa melhor do que você elevar a mente para Deus e chamar Deus para dentro da sua mente e você falar para Ele assim: irmã Marlene, Deus, o que o Senhor quer que eu ore? Eu sou intercessora. O Senhor quer que eu ore por quê? O que está dentro do seu coração, Pai, para que eu possa orar? Isso é intercessão profética. Sai do nível de pedir, lamuriar, chorar, e às vezes suas orações não são atendidas e você fala que Deus não te responde. Por que Deus não te responde? Porque você está orando errado. Você não está orando aquilo que está dentro do coração de Deus. E nós somos assim. Todos nós somos assim. Faz uma reflexão aí, quando você acorda, qual é a primeira oração que você faz? Senhor, me guarda, me protege, guarda o meu dia, guarda no meu trabalho, não sei o que. A gente só pede, gente. Está errado. Não está não. Mas o seu pai, papai, ele gosta de botar o filho no colo. Ele gosta de sacudir esse filho. E ele gosta de falar no ouvido do filho os desejos que estão no seu coração. Amém. E a partir do momento que você escuta os desejos que estão no coração dele, e você responde a esses desejos, ele vai ouvir suas orações de outra forma. Porque a Bíblia diz: assim na terra como é aonde? E a gente tem trazido o céu para a terra. Você trouxe o céu para dentro da sua casa, para dentro da igreja, para dentro do seu trabalho, por onde você anda. Na intercessão profética, nós entramos na presença de Deus e ouvimos seus pensamentos e seus conselhos. Assim nos tornamos aptos a orar e a interceder por coisas que estão no coração do Pai. Essa é a grande diferença.
Essa é a mudança de chave, irmã Marlene, que aconteceu na minha mente, na mente da Elaine, quando a gente começou a ver a eficácia. Gente, as orações são respondidas, irmã Marlene, quase que de imediato. Eu estou falando de coisas que eu vivo e que eu experimento, que a nossa igreja está vivendo, experimentando, gente. São coisas quase que imediatas, porque eu não oro aquilo que não está no propósito de Deus. Você tem um chamado, você tem um ministério. Tudo aquilo que você pedir que está fora do propósito que Deus deu para a sua vida, Ele não vai responder. Agora, meu irmão, ora segundo o propósito e o chamado que Deus colocou na sua vida. Se a resposta não vem rápido, em todas as áreas, a resposta é quase que imediata. Por quê? Porque você está clamando a Ele algo que Ele já liberou e profetizou na sua vida. Ele já escreveu no caderno do livro da vida a sua história. E você está caminhando dentro daquilo que Ele está querendo para você. Intercessão profética é um sentimento de urgência que o Espírito Santo dá, levando-nos a orar por situações e circunstâncias que são totalmente estranhas a nós. Vamos lá. Hoje à noite eu tive um sonho para essa igreja. E qual foi a minha surpresa quando eu cheguei aqui e vi as paredes cinzas, igualzinho o sonho que eu tive? Eita Deus. Irmãos, eu vou entregar, porque eu não posso ficar para mim. Amém. Esse é o problema do intercessor, ou esse é o problema do profeta. O profeta ele só entrega bênção, meu irmão. Carro, casa, chave. Irmão, sai fora. Sai fora. 95% dos profetas só entregam bênção. Não é bem bênção, é bênção. Eu sou muito usado em sonhos, não sei interpretar nenhum deles. Falo para minha esposa que sabe, falo para minha irmã que sabe, ligo para o apóstolo Israel, no Espírito Santo, que sabe. Hoje eu tive um sonho aqui na igreja. Eu entrava nessa igreja de mamãe e eu via tudo cinza, sem cores e sem vida. A equipe de louvor cantava e os jovens da igreja não estavam nem aí com o louvor. Havia briga e discussão no meio dos jovens e dos adolescentes. Eu vi isso. Faz algum sentido para mim? Não. Para mim não faz sentido nenhum e não tem que fazer sentido para mim. Tem que fazer para vocês, que é a igreja. Ah, e se você estiver falando besteira, pastor? Cabe a você julgar a profecia. O profeta tem que falar aquilo que Deus colocou no coração, irmão. Ele não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar de mim. Primeira coisa que você tem que acabar, para de pensar na sua reputação. Profeta não pode pensar na reputação. Ai, o que vão pensar de mim se eu falar? Ai, o que vai acontecer se eu falar? Ai, meu Deus, mas não sei o que. Gente, se você tem dificuldade com a sua reputação, você não está servindo a Deus. Jesus teve algum problema com a reputação dele? Ele ligava para os outros falavam, você é discípulo de quem? Dos que aqui estão, que tem um chamado profético, pensa nisso que eu estou falando. Existe um outro seminário que só fala disso. Gente, é muito rico a intercessão profética. Ela é muito rica. Tem várias vertentes. Tem muita coisa que nos foi escondido por 1.700 anos, porque o diabo sabe o quê? Mate os profetas que acaba com a igreja. O que Jezabel tentou fazer? A primeira coisa que ela quis fazer foi calar quem? Os profetas. Se o diabo conseguir calar o movimento profético, Marlene, dentro dessa igreja, ela mata a igreja. Ela mata a igreja. E você não tem que ficar preocupado com o que vão pensar, o que vão falar. Sério, vocês sabem como é que está o vida dos jovens e dos adolescentes aqui. Vocês sabem ou não como é que cada um vive daquela porta para fora. Morei em Samambaia, na 318. Dos 15 aos 28 anos, saí de Samambaia casado. Todos os meus amigos a 318 ou morreram ou estão presos. Na minha juventude. Hoje eu passo em Samambaia e vejo essa cidade linda. Eu cheguei aqui, meu irmão, era barrão e chafariz. Cansei de ir no chafariz buscar água lá para casa. Talvez muitos aqui nem passaram por isso. Meus amigos se perderam. Pasmem, muitos filhos de
crentes. Quando você é colocado na prática da intercessão profética, estamos participando da concretização dos planos de Deus para a humanidade e nos dedicando a dominar e sujeitar essa terra. Olha que coisa linda, gente. Você foi criado para dominar e sujeitar a terra. Ah, é? Onde está escrito isso, pastor? Está aqui, ó, Gênesis 1, de 26 a 28. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem de Deus criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, dominem mais uma vez sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movimentam na terra. Nós somos chamados para dominar e implantar o reino aqui na terra. Simples assim. Mais para frente você vai ver como é que eu faço isso, através de decretos que Deus deixou aqui para a gente. E onde estão esses decretos, pastor? Na Bíblia. Quantos de vocês decretam a Bíblia na casa de vocês, ou declaram a Bíblia dentro da casa de vocês, trazendo o que está no céu e na palavra para a terra? Esse é o movimento profético. A intercessão profética chama a existência aquilo que não existe. A intercessão profética chama a existência aquilo que não existe. Hebreus 11, de 1 a 3 fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Traduzindo, quando você começar a se movimentar no profético e Deus começar a trazer as coisas na sua cabeça, não duvida. Não é por circunstância, não é por aquilo que você vê ou não vê. É por aquilo que Ele quer. É por aquilo que Ele quer, gente. Eu já tive várias experiências, eu sei que vocês também tiveram, de coisas que era impossível acontecer. E aconteceu. Gente, eu trabalhava no Banco Itaú. Tinha uma reunião da diretoria em Manaus. 350 pessoas envolvidas, hotel comprado, passagem aérea comprada. Nunca na história do banco uma reunião de diretoria tinha sido cancelada. Ia ter seminário de intercessão da Exanet. E eu estava começando, gente, a me interessar, porque minha esposa sempre foi. Nunca me impedi minha esposa de ir. Ela fluía, fazia curso no Brasil inteiro de intercessão. E no silêncio e calado ela orava a Deus: Senhor, eu preciso do meu marido do meu lado. Eu preciso que ele venha comigo. E aí ela orou. Aí eu falei: amor, esquece, é impossível. Eu quase falei, nem Deus consegue cancelar. Eu quase falei, meu irmão. Porque nunca tinha acontecido na história do banco. Ela, pela fé, comprou a passagem aérea e comprou o hotel. Eu falei: ó, estamos gastando dinheiro, estamos perdendo dinheiro, a gente não está podendo. Lembro como se fosse hoje, no estacionamento do banco, chego e grito. A reunião foi cancelada, os voos foram cancelados, o hotel também. Não haverá mais reunião. Eu comecei a chorar sozinho dentro do carro, porque Deus começou, Ele vai fazer com vocês, Ele começa nas pequenas coisas. Amém. Vai começar a falar com você nas pequenas coisas. Que Ele só vai te colocar em grandes coisas quando você começar a acreditar nas pequenas. Ele nunca vai te colocar nas grandes coisas se você não acredita. Agora, quando você acredita nas pequenas coisas, Senhor, onde é que está minha carteira? Eu perdi. Aí o Senhor fala para você, você vai lá e onde Ele falou. Senhor, estou no setor comercial sul, meio-dia. Preciso de uma vaga. Você entra na rua, um carro está saindo na sua frente. As pequenas coisas primeiro. Depois Ele te leva no sobrenatural. Eu nunca tinha orado por ninguém, procura, nunca. E o Senhor falou no seminário, no curso que a gente fez lá para o apóstolo, e o Senhor falou: Senhor, eu vou te usar em cura. Depois desse dia eu comecei a ter sinais. E a mão esquentou, começou a coçar, meu irmão, pode vir que a gente vai orar e vai ter cura. Glória a Deus. E eu orei por uma irmã lá que não tinha não sei quantos miliomas no
no ovário, não podia ter filho, cheio de problemas, já tinha gastado muito dinheiro naquilo. Eu falei, minha irmã, você crê? Eu falei, eu também creio, então vamos orar. Botei a mão no ombro dela, Senhor, em nome de Jesus, que haja cura. Não sapateei, não falei em línguas, não bloqueei, não gritei, nada disso. 6 meses depois, a irmã chega com os exames chorando, só olhando isso aqui. Meu útero está limpo, estou lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, comece a testar o seu Deus nas pequenas coisas. Aonde? Na sua mente. Esse bloqueio tem que acabar na sua mente. Ah, isso não é coisa de Deus. Ah, isso é coisa da minha mente. Ah, isso é coisa da minha cabeça. Ah, Deus não fala comigo. Deus fala com você aonde, meu irmão? Então, só tem um lugar para Ele falar, que é a sua mente. Não tem outro lugar. O salmista, ele diz o seguinte: o que é o homem para que com ele te importe? Tu o fizeste pouco menor que os seres celestiais. Nós fomos feitos um pouco menor que os seres celestiais e nos coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre teus pés o puseste. Você sabia que nós somos feitos acima dos anjos? Eu e você estamos acima dos anjos e um pouco menor que alguns seres celestiais, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Meu irmão, no reino espiritual, entenda, você não é visto como eu estou te vendo, como você está me vendo. O reino espiritual te vê como espírito. Nós somos 100% espíritos. E a gente o tempo todo vai no terceiro céu e volta. O tempo todo você vai para perto da presença de Deus e volta. Ah, esse pastor está louco, eu nunca vi isso. De novo, eu vou falando e vocês vão falando. Isso já aconteceu comigo. Quantas vezes você já navegou nos seus pensamentos, falando com alguém que você não sabia o que era? De repente você está em algum lugar e depois você se encontra de outro e fala, meu Deus, voou o tempo aqui, não vi, o que aconteceu? Quantas vezes você dormindo, você tem sonhos nada mais é do que uma visão dada por Deus em estado de sono. Gente, o tempo todo, quando a gente está parado e a gente para o nosso pensamento, começa a nos levar a Deus, o tempo todo a gente está descendo o céu. O tempo todo a gente está nos conectando com Ele, porque nós somos espíritos. Quebra essa sua mente grega, romana, que foi colocado em nós, que nos separa do nosso Pai, do nosso Deus. A intercessão profética não é tanto orar a Deus, mas orar com Deus. Aleluia. Meu irmão, essa é a diferença fundamental. Se de tudo que foi falado no dia de hoje, você sair com isso aqui na sua cabeça, eu já estou feliz. Porque você vai parar em casa, no seu secreto, no seu quarto, no momento que você estiver com Deus, e você vai falar, Senhor, se aquilo que aquele pastor pregou é verdade, eu quero parar aqui agora, vou diminuir meus batimentos, vou diminuir meus pensamentos, e eu quero ouvir tua voz. Se prepara para chorar, meu irmão, 3 dias seguidos. Porque eu chorei 7. Até hoje eu começo a chorar. Porque eu aprendi e eu conheci um Deus de que eu era servo dele. E quando eu aprendi que ele é meu pai, ele é meu paizinho, ele quer me ter perto dele, eu comecei a ter um relacionamento com ele diferente. Aleluia. E é isso que nós precisamos. É viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Porque o reino vai ser implantado aqui na terra. E cabe a quem implantar esse reino aqui na terra? A mim e a você. Ele está retido nos céus, porque eu e você ainda não fizemos o que tem que ser feito. Porque quando nós fizermos aquilo que tem que ser feito, todas as coisas vão estar subjugadas debaixo dos seus pés, ele volta. Então, meu irmão, me ajuda, vamos acelerar o nosso lado. Vamos fazer logo aquilo que a gente tem que fazer. A dimensão de intercessão que Deus quer é que alcancemos estar em um tipo normal e tradicional de oração. Que venha sobre esta igreja esse novo nível de revelação e intimidade.
No calendário judaico, nós estamos no mês de Iá. O mês de Iá, o mês passado foi Nissan. O mês passado foi Nissan, quando eles foram libertos do cativeiro. Esse mês é o mês de Iá, são os 50 dias da contagem de homem, quando eles chegaram aonde? No monte Sião, onde a tábua da lei foi dada a Moisés. Bem, irmã Marlene, esse é o mês de transição, mudança de pensamento, mudança de circunstância, mudança de atmosfera. Aproveitem. E é sobre essa igreja que a gente lança essa palavra. Que haja na intercessão essa mudança de atmosfera. Aleluia. E vocês têm uma conexão muito mais aguçada com o Pai. Na nossa igreja, hoje à noite, alguns aqui vão ficar chocados. Hoje à noite aqui a gente vai fazer a ativação profética. Nós vamos trazer nossos adolescentes para profetizar para vocês. E eu vou ver um monte de marmanjos chorando, urrando e gritando. Ai, como é que você sabe disso? O adolescente não sabe de nada. Mas sabe qual é a diferença do adolescente para mim? E para você? O adolescente tem a mente vazia. Ele tem acesso fácil ao Pai. Ele não criou a teologia que você criou. Ele não criou o entendimento que você criou e que eu criei. Que é uma barreira que nos impede de ouvir a voz de Deus. O adolescente não. A palavra do Senhor vem e ele fala. Como é que é a criança? A criança chega na escola e fala: meu pai e minha mãe estavam brigando, deu um tapa na cara do outro, um puxou a faca para o outro, fala isso para o professor. Por quê? Porque para ele isso é normal. Para ele isso é normal. E assim Deus fala com os jovens e com os adolescentes. Você vai ver adolescentes de 13 anos profetizando na tua vida. Por quê? Porque eles têm a mente pura. E deles é feito o reino de Deus. A gente tem que ter essa mente de criança. Quebrar essas estruturas que a gente tem na nossa mente. Quebrar essa religiosidade que a gente tem, que a gente carrega. E trazer esta realidade para dentro de nós. Ouvir a voz de Deus. Estar sensível ao que Ele quer falar. Olha o que acontece quando as nossas orações são inspiradas diretamente no coração de Deus. Olha o que começa a acontecer na nossa vida. Veremos o reino de Satanás ser sacudido pelo poder de Deus. Ele é seu Pai. Amém. Você não precisa ficar pedindo para Ele te proteger. Você não precisa ficar pedindo para Ele te guardar. A natureza de um pai e de uma mãe já é essa. Você só precisa ouvir a voz dele que ele vai falar: Marlene, cuidado, não é por esse caminho. Você vai se machucar. A irmã Marlene, que é cabeleireira e minha família foi há 25 anos, salão Status Cabeleireiro, da Avenida das Palmeiras, 5 estrelas. A irmã Marlene recebe uma proposta: não, vem trabalhar aqui em tal salão, você vai ganhar 90% do que você ganha, 10% a gente tira, o salão é grande, dá 100 pessoas aqui por dia. Aos olhos dela, é uma maravilha. E aos olhos de Deus? A irmã Marlene perguntou: como você vai tomar uma decisão? Você perguntou aos olhos de Deus? Não, né? Porque a gente faz automático. Olha para que nível de intercessão a gente quer levar, e a gente está falando para vocês. Olha o nível de intercessão, é sondar diretamente o coração do Pai. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pronto, basta. Meu irmão, diabo, demônio, eles tremem na presença de um filho de Deus. Para de ter medo de diabo e demônio. Eu não sei se você esteja com a vida toda errada. Aí, meu irmão, se você estiver com a vida toda errada, aguenta o rojão, que vai ser pancado uma em cima da outra, e pior, atinge sua esposa e seus filhos, netos, bisnetos, até a 10ª geração. Quer gerar pancada para sua família até a 10ª geração? Continua pecando. Agora, viva em santidade para você ver. Certas orações que você fazia não vai fazer mais sentido. Porque Ele é teu Pai. Ele está falando com você o tempo todo. E aonde está a presença do Pai, está a presença do
Filho. Onde está a presença do Filho, está a presença do sangue. E aonde está a presença do sangue, meu irmão, o demônio não suporta. O diabo não suporta. Eu vejo o crente com medo de demônio. O cara se manifesta ali, o crente corre para lá. O que mais acontece? Oramos com revelação e sabedoria. Você vai saber como orar e o que orar. Conhecimento e sabedoria vai começar a vir sobre a tua mente. Palavras proféticas começarão a vir na tua mente. Discernimento seu vai ficar extremamente aguçado. Glória a Deus. Glória a Deus. Faremos orações destemidas e proféticas. Sabe aquela oração de encorajamento mesmo? De colocar as pessoas para cima, de levantar o morto, de levantar o aleijado. Vou nem falar aqui o que o meu apóstolo costuma falar, porque ia ser muito triste. Há quanto tempo você não viu um aleijado levantar? Há quanto tempo você não viu um morto? Há quanto tempo você não viu uma cura? Será que nós estamos servindo a Deus? Porque Ele falou que os sinais seguirão aos que se eu não creio, o sinal não me segue. Tá bom, só protege, para não ficar muito longe. Faremos orações apostólicas que mudarão o destino espiritual das nações. Vocês querem mudar o destino espiritual dessa quadra de Samambaia? Vocês querem ganhar Samambaia para Cristo? Vocês querem que essa igreja tenha 10 cultos por dia? Porque um bocado de gente aqui começa a fazer orações apostólicas, começa a fazer decretos aqui nessa região, começa a mapear toda essa região, como intercessão e profetas, que muitos de vocês são. Porque enquanto eu estou falando aqui, você vai se identificar ou não se você tem um ministério profético. E não tem problema nenhum se você não tiver. Agora, aqueles que tiverem, mergulhe nisso. Oh, glória a Deus. Aqui a gente tem 2 mestres e um pastor que está na intercessão. O profeta mesmo só tem 2. E é uma bênção. Passei mal quarta-feira, voltando da intercessão. Quarta-feira da aula de música. Lá na igreja a gente tem música, aula de música. Passei mal, estou passando mal e minha tia orando. Quando vocês veem esses malucos com a boca mexendo, gente, que a gente vai falando em línguas o tempo todo. É coisa de doido mesmo, tá? Só doido que vive assim. E minha tia falando em línguas, orando por mim, intercedendo. E aí minha tia vira e fala para mim: Saulo, esse é o espinho na tua carne, que Deus vai deixar acontecer para que você se conserte com ele em relação ao seu corpo. Gordinho, come demais, pressão alta, fígado está com problema. E aí eu comecei a ter dores de cabeça insuportáveis. O que ela podia falar? Deus vai te curar. Deus vai isso. Gente, a gente vai falar coisa boa. Ela virou para mim e falou assim: esse é o espinho da sua carne. O Senhor acabou de me falar. Por quê? Porque ela está orando. E enquanto ela orava, o Senhor trouxe a resposta para ela: fala com meu filho isso. E ela foi e falou. Mas, gente, falou, gente, o que eu estou falando aqui no fulano de tal? Eis que aconteceu isso. Não, eis que eu te digo, assim diz o Senhor, não nada disso. Seremos tudo aquilo que Deus ordenou para que sejamos nesta geração. O que você precisa ser na sua geração? Quem você precisa influenciar na sua geração? E influenciar na sua geração, gente, às vezes as pessoas querem pensar grande, pensa grande não. Quem que você tem que influenciar na sua escola? Quem que você tem que influenciar no seu trabalho? Quem que você precisa influenciar na sua família? Esse é o seu mundo até a consumação dos séculos. Esse é o seu alcance. E é aí que você tem que agir, que você tem que estar atento. Faremos orações devidamente inspiradas que asseguram a colheita das almas nos últimos dias. Amém. Imagina, gente, vamos lá fazer uma reflexão. Essa intercessão aqui, juntamente com essa igreja, começar a buscar a presença do Pai, começar a buscar o que o Pai quer para essa igreja e para essa quadra. Imagina as pessoas passando ali na frente, começando a cair endemoniada. As pessoas nem entraram na igreja, mas olharam para cá, caíram endemoniadas. Ou sentiram tanto a presença de Deus nessa igreja que eles se sentiram atraídos, entraram naquela porta, começaram a chorar, se ajoelharam no chão, sem um crente pregar uma palavra, sem um crente abrir a boca, porque só o som que emana desse lugar, as pessoas ficam impactadas. É para esse nível que nós precisamos ir.
A igreja tem que sair de dentro de quatro paredes, a igreja tem que impactar a sociedade. O que nós temos feito enquanto igreja neste local para impactar nossos vizinhos, para transformar a vida deles? Isso é intercessão profética. Isso é você ouvir a voz do Pai e fazer aquilo que está dentro do coração dele. Porque, meu irmão, eu tenho certeza que não é dentro de quatro paredes. É lá fora que estamos perdidos. É lá fora que eles precisam se achegar a Deus. Aqui estamos nós que já entendemos. Estamos num hospital, numa UTI para ser trabalhado, para ser curado, para ser edificado, para nos tornarmos santos. Mas a gente precisa atrair quem está lá fora. Nós temos que ter muito cuidado naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente fala e os sinais que Deus nos traz. Vou trazer um exemplo aqui de um intercessor profético, Daniel. No livro de Daniel 9:2 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Ele entendeu por revelação? Não? Sim ou não? Ele teve revelação? Não. Ele entendeu por onde? Livros. Que o número de anos que falava o Senhor, o profeta Jeremias, em que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Amados, Deus fala sim através de revelação, mas a maior revelação dele é a palavra de Deus, que agora a gente carrega no celular, né? A maior revelação dele é a palavra de Deus. Tudo que a gente precisa conhecer e saber está lá. É verdade. Eu só preciso investir tempo em leitura da palavra para que a revelação do Senhor chegue ao meu coração. Daniel aqui não foi revelado por ninguém. Ele estava nos escritos dos profetas, lendo, viu e falou: Senhor, chegou a hora. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não volta contra a tua palavra. Eu quero que se cumpra isso aqui. Ele foi para jejum, ele foi para oração, ele foi se humilhar diante dos pés do Senhor, e ele pediu para que se cumprisse o que estava na palavra. Quantas palavras você já recebeu? Quantas profecias você já recebeu? Você guardou por escrito? Você gravou? Uma das coisas que a gente pede na nossa igreja é: alguém vai chegar para dizer uma palavra de sabedoria, de conhecimento, uma profecia, já grava. Porque depois você tem que julgar a profecia, meu irmão. Já grava. Anote as profecias. Vai levar 1 ano, 1 mês, 10 anos, 20 anos, mas você vai continuar orando. Senhor, eu quero trazer existência na minha vida essa palavra. Se essa palavra é do Senhor e veio do teu coração, traga ela na minha vida. Agora a gente precisa ler, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa buscar através da palavra do Senhor. Uma coisa que eu comecei a ler e estudar, gente, eu estou impactado, porque nos separaram disso é o Talmud. Não sei se você já ouviu falar do que é o Talmud. Talmud é a palavra falada que era passada de geração em geração. De geração em geração. Para vocês terem ideia, o compêndio todo do Talmud está R$22.000. Quantos livros são, certo? 14 livros por R$22.000. Porque o que está ali, meu irmão, vale cada centavo. Eu e vários pastores, tem muita coisa assim na Bíblia que a gente não entende completamente. A gente não tem a revelação completa. Quando você lê o Talmud, que fala do mesmo texto, da mesma passagem, só que no Talmud eles falam um detalhe, eles contam a história. Eles separaram disso quando? Concílio de Nicéia. Precisamos voltar a ler e estudar livros que foram escritos antes do Concílio de Nicéia, sem o envolvimento da Igreja Católica, Romana e Gregoriana. Esses conhecimentos a gente precisa ter, porque quando você tem conhecimento da palavra, daquilo que já está revelado, você começa a orar em cima daquilo. E ele não pode ir contra a palavra dele, gente. Olha que coisa tremenda. Daniel começou a orar então, ele voltou o seu rosto para o Senhor, para buscar em orações e súplica, com jejum, pano de saco e cinzas. Olha que tremendo. Em Timóteo 1,18 diz: Timóteo, meu filho,
dou a você uma instrução, segundo as profecias proferidas a seu respeito. Tem profecias sugeridas a seu respeito? Vocês receberam palavras proféticas? Meu irmão, ele está falando aqui de Timóteo, segundo Paulo está falando, Timóteo, tem profecias a seu respeito, e eu quero que você continue seguindo-as. Então não é só receber a profecia, você tem que ir ao encontro dela também. Ela não se move do nada. Você tem que dar um passo de fé. Lembra da fé que nós falamos? É um de fé, é um de meditação, são várias coisas, assuntos que a gente tem que tratar para chegar aqui. Cuidado com os ataques da sua mente. Meu irmão, sabe as armaduras lá em Efésios 6? Então você tem que orar aquilo ali todo dia. Você tem que limpar aquilo ali todo dia. O maior ataque que existe disso na tua mente. Outra coisa que eu tenho que descobrir é no Talmud, não é no coração, que a gente já está cá. A tradução está errada. É aqui. Qual é a sua conexão espiritual com Deus? É aonde, gente? Na mente. Se o diabo domina a tua mente, ele domina tudo. Por isso que existe um ditado judaico que diz o seguinte: as 7 portas, os 7 portais estão na sua cabeça. Você tem 2 olhos, você tem 2 narinas, você tem 2 ouvidos e você tem uma boca. Meu Deus. Se o diabo dominar isso, ele domina tudo. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você vê. Principalmente nossos jovens e adolescentes. Olhem o que eles estão vendo. Cuidado da comida que você ingere. Sabe que vai fazer mal. Gente, eu estou falando isso para mim, tá? Porque o puxão de orelha foi forte essa semana em relação ao meu peso. O Senhor já falou, quero te usar. Mas não vou continuar te livrando da morte e você ser irresponsável pela comida que você come. Isso é para mim. Porque a gente come e bebe sabendo que faz mal. E eu, sem nunca ter botado uma gota de álcool na minha boca, uma gota de cerveja na minha boca, eu estou quase com cirrose hepática. É culpa de Deus? É culpa do diabo? Meu irmão, começa a assumir as suas responsabilidades no meio espiritual. 90% das coisas que estão erradas na nossa vida é nossa culpa. Já não tem nada a ver com isso. Aliás, ele tem que se apresentar diante de Deus. Ou o livro de Jó está escrito errado. Estava eu caminhando pelo mundo e os seres celestiais se apresentaram diante de quem? De Deus. E na narrativa de Jó diz que quem se foi se apresentar diante de Deus? O mal é utilizado por Deus até para te corrigir. Até para te corrigir. Muitas vezes, quando o Senhor chamar para orar, o inimigo tenta te impedir de interceder, dá aquela preguicinha. Então, começamos a questionar a liderança do Espírito Santo. Se não estivermos em alerta, em espírito, podemos perder o momento daquilo para o qual Deus nos chamou para fazer. Meu irmão, Deus conta com você. Deus não conta com a natureza. Se bem que ela geme e ela chora se ela pudesse fazer alguma coisa. Os anjos ficam desesperados se eles pudessem fazer alguma coisa, porque eles foram criados para determinadas missões. Mas aquilo que cabe a mim é você, cabe a mim é você. E às vezes Deus te chamou para fazer algo. Se você não fizer ou demorar demais, Ele vai levantar outro, porque Ele precisa que se cumpra. E você está perdendo a oportunidade de ser usado por Deus. Como eu falei para vocês, eu venho de uma linhagem de 45 anos muito mestral, de uma igreja onde era muito palavra, e a gente pouco dava atenção ao sobrenatural, às revelações, às coisas em mover de Deus. E quando eu consegui quebrar isso na minha mente, tirar toda a teologia que foi colocada na minha mente, quebrar muitos paradigmas que estavam na minha mente, de homens que aprenderam assim, gente, multiplicaram assim,
condeno nenhum deles, porque eles aprenderam assim. Só que hoje a tecnologia, os achados e os escritos que aparecem em Israel, te dá a possibilidade de você ler a palavra, ler a história, porque a história conta, está nos livros históricos, e ver as revelações. Hoje em dia, irmãos, eu estou lá no grupo de intercessão da nossa igreja, e tem acontecido coisa comigo sobrenatural. A pessoa está orando, a oração dela materializa na minha mente, irmã Maria. Eu começo a ver a oração, eu começo a ver o detalhe da oração que a pessoa está fazendo, e eu começo a falar para a pessoa: você está orando, está acontecendo isso, porque primeiro tem que acontecer no céu e a gente trazer a existência na terra. Foi isso que o nosso Senhor Jesus ensinou a gente. Assim na terra como é no céu. Materializa, traz isso para você. Traz isso para você. O grande segredo da intercessão profética, Marlene, grava isso, é o uso da palavra. Amém. Glória a Deus. O grande segredo é aquilo que sai da sua boca. No início criou Deus os céus e a terra, e Ele disse: haja. A palavra dele fez com que as coisas acontecessem. E é chavão, eu sei que vocês já escutaram isso aqui várias vezes, mas cuidado com o que sai da sua boca. Mesmo quando você achar que não está na presença dele, porque nós estamos na presença do Pai 24 horas por dia, você é um espírito, e você não sai da presença dele, e aquilo que você fala fora do ambiente da igreja gera no reino espiritual consequências. Cuidado com o que você diz, profeta. Cuidado com o que você fala, intercessor. Porque se você tem esse chamado é eficaz na sua vida, as coisas vão acontecer, para o bem ou para o mal. E cuidado, porque às vezes você pode estar orando, intercedendo por alguém, e você está lutando contra o próprio Deus. Atos 5,39. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra o próprio Deus. Gamaliel, fariseu, estava tendo a discussão no Sinédrio sobre a vida dos apóstolos, e Gamaliel trouxe essa palavra: meu irmão, vamos parar de querer condenar os irmãos aí, porque se o que eles estão fazendo vier da parte de Deus, vocês vão ter muito problema, porque vocês vão estar lutando contra o próprio Deus. E aí, como é que fica essa situação? Vocês vão querer continuar nessa luta? Olha o tanto que é perigoso a palavra de um profeta. Eliseu tinha acabado de receber a capa de Elias, estava na luta ainda, no choro. E o que acontece com Eliseu? Em 2 Reis 2, 23 e 24 diz o seguinte: de Jericó Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, seu careca. Voltando-se, olhou para ele e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Estou chamando você à responsabilidade, porque quando você entra nesse nível profético, onde você começa a se conectar e entender ao seu posicionamento diante de Deus, a sua palavra vai ter muito poder. Cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai pedir. Vários exemplos de Moisés: o Senhor pôs e fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram. O Senhor fez conforme as palavras de quem? Moisés se moveu na terra e os céus se moveram e trouxeram a realidade. Meu irmão, a gente tem que, de novo, eu vou ficar repetindo isso várias vezes: traga a realidade do céu e da terra. Porque foi assim que aconteceu em quase toda a Torá, que é o nosso Pentateuco, nos escritos e nos profetas, que é a Tanakh. Voltemos ao original do Evangelho. Começa a ler lá, começa a estudar. E você vai ver que aqueles homens, muitos deles, proclamavam, declaravam aqui na terra que o céu se movia. Outra: e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Conforme a palavra de quem? De Moisés. E apartou os enxames de mosca de Faraó. Muito cuidado com as palavras que saem da sua boca durante os momentos de oração.
Suas palavras de oração podem mudar o mundo, portanto, devemos usá-las com zelo e muita prudência. Amém. Você vai chegar, meu irmão, você vai chegar que eu cheguei, minha esposa me chamava direto de incrédulo, direto. Ela falava o nome do céu, falava o nome da nossa denominação, fechada num quadradinho, se não estiver fora da palavra, isso, aquilo, aquilo outro. Você é muito, como é que você fala? Você é muito dentro da caixinha, sai de dentro da caixinha. E aí, meu irmão, quando eu comecei a desbloquear a minha mente, quando eu comecei a falar, Senhor, esse negócio existe, aí eu comecei a falar para o Senhor, nasci e criado num lar evangélico de 3 gerações, família de sacerdotes, são mais de 20 espalhados no Brasil. Eu falei, Senhor, eu quero viver esse negócio aí, isso funciona? Gente, a oração mais simples do mundo, o coração, não inventa muita coisa não. Para chegar diante do seu pai, você não precisa inventar muita coisa. Seu pai terreno, para você chegar perto dele, você precisa de muita lamúria? Muita exigência? Não, você só precisa de respeito, principalmente no for filho de clandestino. Você só precisa de respeito. Só isso. E ele vai começar a se revelar para você. Amém. Ele vai começar a se revelar para você. Glória a Deus. Palavra de sabedoria vai começar a vir, palavra de conhecimento vai começar a vir, atos proféticos vão começar a surgir. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai começar a fazer coisas que você não faria na sua consciência normal. E faça prova. Pastor, como é que você faz? Eu faço prova. Ele disse, eu vou fazer prova, eu faço prova. Senhor, isso realmente é do Senhor. E confirma de novo. Ou alguém esqueceu do que Abraão falou para os anjos sobre Ló. Se naquela cidade tiver não sei quantos, ele começou a fazer prova. Eu fazendo. Como Deus fala. Isso aqui é muito importante. Não é? Como Deus fala. Você aí, sabe como Deus fala com você? Você já tem as manhas e percebe a atmosfera espiritual quando Deus está falando? 1 Hebreus 1 diz: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de quem? Pelos profetas. Muitos dizem que Deus não fala com eles. Na verdade, Deus fala, mas é necessário discernir e se familiarizar com a linguagem de Deus. A linguagem de Deus, irmãos, para cada um de nós ela é muito diferente. Eu falei para vocês do exemplo que eu tenho, quando minha mão começa a pegar fogo e esquentar, é cura. Eu posso começar a orar e Deus vai agir. Deus fala muito comigo através de sonhos. Eu acabei de falar para vocês um sonho que eu tive. Deus fala muito comigo na minha mente. Coisa que antes eu achava que era coisa da minha mente. E aí Deus fala, eu provar uma coisa da sua mente, vai acontecer isso, e você vai ver. 2 dias depois acontece. Você precisa ter essa sensibilidade. Gente, nós temos 5 sentidos. Deus vai usar um dos 5 sentidos para falar com você. Você vai sentir a presença, você vai sentir o cheiro, você vai ter a visão aberta. Não sei quem aqui tem visão aberta, mas você vai ter visão aberta, você vai ver coisas boas e ruins, tá? Quem tem visão aberta vê coisas boas e ruins. O seu paladar, o seu tato. Começa a falar, Senhor, me traz sensibilidade nos meus sentidos. Eu quero sentir a sua presença, eu quero que o Senhor fale comigo através de todos os meus sentidos. Aguça, limpa meus sentidos, para que eu comece a sentir a tua presença. E, irmãos, de novo, não é dentro do ambiente da igreja. Não é aqui. É na sua casa. É no seu secreto. Quando você na sua casa, no seu secreto, Deus começa a falar com você e agir com você, Ele vai te honrar quando você estiver no público. É assim que Deus faz. Primeiro Ele tem intimidade com você, para depois Ele te honrar lá fora. Como é que Ele vai te honrar lá fora e te usar lá fora se aqui dentro no seu secreto você não tem intimidade com Ele? E é dessa intimidade com Ele, na sua casa, dentro do seu quarto,
na sala, não sei qual é o seu secreto, não sei qual é o lugar que você escolhe, no chuveiro, eu não sei, mas é ali que você tem que ter comunhão com Ele. Irmãos, a minha visão espiritual, o meu nível de revelação mudou muito quando eu comecei a falar 6 a 7 horas em línguas por dia. O tempo todo falando em línguas. Antigamente, para falar em línguas, eu tinha que sentir um arrepio, eu tinha que dar 2 pulinhos, o fogo tinha que cair. Senão eu não falava em línguas. Isso não existe, meu irmão, isso é uma loucura. E muitos de nós nos movemos na alma dentro da igreja. Por isso que eu estou falando, às vezes não é dentro da igreja. Porque dentro da igreja nós estamos com os santos, está todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo quer pular, cantar, dançar. Não tem problema nenhum nisso. Sério de problema. Mas não é assim. O altar tem que ser construído dentro da sua casa. A intimidade tem que ser construída dentro do seu lar. É verdade. E aí vocês vão. Aí quando vocês começarem a entrar nesse meio, vocês vão ver o tanto de pouco trabalho que você vai dar para o seu pastor. Você vai começar a não dar mais trabalho para o seu pastor. Ao contrário, de vez a trabalho, você vai começar a ajudar o seu pastor. Porque você vai entender qual é o chamado dele, e por que você está nessa igreja, e por que eu tenho que me alinhar ao chamado dele, e por que eu tenho que ajudar ele no chamado dele. Porque se você veio para cá, você veio debaixo dessa cobertura. Amém. E o que desce na cabeça do seu pastor, desce na barba dele, desce no peito e cai sobre a membresia. Aleluia, é verdade. Simples assim. Há várias maneiras de ouvir a voz de Deus. Isso aqui, a gente tem na nossa rede, a gente tem um treinamento prático, gente, é uma maravilha. A gente entra online na rede, tem ministérios proféticos lá em Campo Grande, que já estão muito avançados no profético. Está muito avançado. E a gente entra online e eles começam a fazer exercícios com a gente. Exercícios proféticos. Porque para você ter essas revelações, para você conseguir quebrar essas barreiras dentro de você, você tem que trabalhar sua mente, porque sua mente está cauterizada. Sua mente está naquele nível de não é Deus, é minha cabeça. Não vou falar isso não vou fazer isso não, porque é sua mente. E aí a gente começa a fazer exercício. O primeiro exercício que nunca vai dar errado, use as escrituras, palavra de Deus. Glória a Deus. Quer entregar a palavra? Usa a palavra de Deus. Começa a manusear a palavra de Deus. Começa a pedir para Deus trazer palavras para você entregar na vida das pessoas. E é assim que a gente faz. Vocês vão ver hoje à noite aqui os adolescentes olhando para quem estiver sentado aqui na frente. O adolescente vai estar olhando para falar assim, e vai estar assim: Deus, o que eu vou falar para esse cara aí? Fala isso. É isso, beleza. Ele vai me entregar. Aí você vê um monte de marmão chorando, soluçando. Mas como pode nós usar um adolescente que a mente dele é vazia, é limpa, não tem teologia ainda? Segunda forma, através de visões e sonhos. Sonho é uma visão quando você está dormindo, simples assim. Sonho é uma visão quando você está dormindo. Começa a anotar principalmente aqueles sonhos que você tem que você não esquece. Porque a gente sonha todas as noites, mas a gente não lembra dos sonhos. Mas tem certos sonhos que a gente sonhou, a gente lembra e tem vezes na semana que ele se repete. É Deus querendo falar com você mesmo. Para, anota e acredita. Circunstâncias ao seu redor. Perceba as circunstâncias, as atmosferas. Vamos lá. Outra coisa, dimensões atmosféricas, é outra coisa. Quando você entra num ambiente, você percebe aquele ambiente ou não percebe? Você sente o clima daquele ambiente ou você não sente? Se você sente, meu irmão, você já está com o seu sentido bem apurado. Glorifique a Deus, porque isso se chama o tato, as nossas percepções. Você está começando a entender que as atmosferas, o clima, começa a mudar quando você entra em certos lugares quando você entra em outros. Tem casa que a gente visita que a gente não quer sair dentro da casa, gente. O ambiente, o clima é tão bom que você quer até deitar no sofá e dormir. Tem casa que a gente entra que é só misericórdia e a graça de Deus. Por quê? Qual é o ambiente que é gelado aqui naquele lugar? Como é o nome daquele filme? Quarto Secreto? Quarto de Guerra. Quem assistiu o Quarto de Guerra? É aquilo ali, meu irmão. Glória a Deus. É aquilo ali. A mulher orava tanto dentro daquele quarto que quando o pastor, sei lá, aqui no filme, passou, ele voltou, ele entrou, ele passou a mão, porque era quase que palpável a presença de Deus naquele lugar.
É isso que a gente precisa buscar para as nossas igrejas. De novo, eu falo na minha igreja no Centro Pires. Eu falo, gente, a gente tem que fazer com que a presença de Deus aqui nesse lugar fique tão forte que quem estiver passando na rua queira entrar, queira chorar, queira se ajoelhar. A gente não precisa nem abrir a boca, porque as pessoas vão sentir o mover de Deus aqui. Amém. Glória a Deus. Assim foi os grandes avivamentos. Assim aconteceu. E isso está aí para todos nós. Impressões do Espírito. Quantos aqui já não tiveram impressões do Espírito? Você olha para uma pessoa, Deus escreve ela na hora para você. Você sabe tudo que está acontecendo ali. Ah, não é coisa da minha cabeça, eu não vou pensar nisso não. Sentidos espirituais aguçados, voz audível no interior. Comigo é assim, eu escuto a voz do Senhor aqui dentro de mim, na minha mente. E eu converso com Ele, eu troco ideia com Ele. E é nítido quando é a minha mente falando para mim mesmo, e é nítido quando é a voz dele falando comigo. Glória a Deus. Voz audível exterior. Quantas pessoas, eu nunca tive essa experiência, não sei se eu quero ter também, porque deve ser muito forte. Quantas pessoas já ouviram Deus falando como eu estou falando com você? Exanete mesmo, ela cita várias vezes. Anjos. Amados, esse é um ministério que a gente tem que voltar a levantar nas igrejas. Ministério dos anjos. O povo de Deus sempre atuou trabalhando com os anjos. E a nossa igreja, a gente também trabalha com eles. Hebreus 1,14 diz: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir. O que o anjo faz? Ele faz o quê? Ele lhe serve, ele serve a você. Os anjos foram criados para apoiar você no seu chamado, no seu ministério, você não usa eles. Porque está escrito aqui, ó, Paulo escreveu: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que amam de herdar a salvação? Então os anjos são a serviço de todos? Não. Somente os filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Começa a ler o Velho Testamento e o Novo também, e veja quantas interações com os anjos eles tiveram. A ponto de Paulo estava preso. Olha isso, gente. Paulo estava preso, bateu na porta, a mulher foi abrir a porta e falou assim: o anjo de Paulo está na porta. O anjo de Pedro está na porta. Pedro estava preso. Você também é o capital do Deus. É porque a gente lê o texto e a gente quer tirar outras conclusões, menos a verdadeira conclusão que é que o texto está falando. O texto está falando que ela confundiu o anjo de Pedro com Pedro. Começa a ler, amados, o Velho Testamento. Começa a grifar as interações com os anjos. Quando Adão peca, começa a decadência do homem. E o homem vem decaindo a cada dia mais. E essa decadência nos afastou muito das coisas de Deus. E isso nós precisamos restaurar. Isso nós precisamos resgatar. E assim a gente tem feito. Porque os anjos estão aí o tempo todo para te ajudar. No mínimo você tem dois. No mínimo, por baixo. Imagina um culto aqui lotado de servos de Deus. Quantos não estavam aqui louvando e cantando com a gente? Objetos do dia a dia, natureza e outras pessoas. Tudo isso fala. Judá Bertelli, aquilo ali vive acontecendo no céu o tempo todo. Não sei se você precisa chegar naquele nível aqui não. Mas Judá Bertelli é assim, tudo fala. Tudo fala. Ele foi para a cachoeira com o apóstolo Coraiola, chegou na cachoeira lá, o Coraiola tomando banho com ele, e ele virou para o Coraiola e falou: o cheiroso chegou. Aí o Coraiola olhou: aonde? Aí, ó. Está vendo aí? Não, estou não. Aí vai lá, o cheiroso na frente, agora ele está mergulhando, não sei o quê. Aí o apóstolo: cara, eu não vou duvidar dele. Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Cada um tem seu nível. Tem gente que vai querer mergulhar no Senhor só até ali, ó. Tem gente que vai querer mergulhar até aqui. Tem gente que vai querer mergulhar até aqui. E tem gente que quer navegar. Eu sou isso que quer navegar. Por isso, toda a religiosidade, toda a mente dele humana está quebrando dentro de mim. Cada dia mais. Isso é um processo. E vai demorar um pouquinho. Mas eu vou conseguir me desencapetar. Eu vou conseguir me livrar disso. Por quê? Porque eu quero viver o melhor de Deus aqui na terra. A palavra dele diz que nós devemos viver o melhor dele é aqui, não é na volta de Jesus, não, é agora, é aqui.
Para isso eu só preciso do quê? Cumprir seus princípios. Você cumpre um princípio, você levanta um defensor. Você não cumpre um princípio, você levanta um opositor, que é o que nós chamamos de demônio, diabo. Simples assim. Quer levantar vários defensores no reino espiritual ao seu respeito? Cumpra os mandamentos, cumpra a palavra de Deus, siga os seus princípios. Amém. Aleluia, Jesus. Poder dos decretos. Como os filhos de Deus, temos a responsabilidade de sermos condutores do reino de Deus, da atmosfera do céu, permitindo que flua através de nós. Uma chave importantíssima são os decretos proféticos. Existe um outro material que a gente fala sobre a unção de sacerdote, a unção de rei e a unção de profeta. A unção de sacerdote são os pastores. Pede, ora, clama pelas ovelhas, pede misericórdia a Deus. A unção do profeta traz a realidade do Pai para a terra. E a unção do rei libera decretos. E é aqui que a gente tem que começar a navegar. É aqui que a gente tem que começar a se posicionar como intercessores proféticos. Começar a declarar decretos. Uma chave importantíssima para que isso aconteça. Porque nosso Senhor Jesus, ele falou: venha o teu reino. Venha o teu reino. Ali não foi uma oração, ali foi um decreto de Jesus. Ele decretou que o reino dos céus viesse à terra e ele foi implantado a partir daquele momento. Em Gênesis 1, 2 e 3 diz: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse: haja, haja, é o decreto. A gente precisa entender isso e sair da dimensão intercessória do pedir, clamar, e ir para essas outras dimensões. E a palavra que você libera da sua boca, ela tem poder. Ela tem muito poder, pedindo, decretando e declarando sobre tudo. Você pede, você decreta e você declara. Crie o hábito de usar a palavra de Deus. A apóstola Valnice Milhões, comprem o livro dela, gente. Ela gastou, ela investiu, aliás, muitos anos separando os textos bíblicos para você decretar. Esqueci o nome do livro. Orando a palavra. Orando a palavra. Meu irmão, aquilo ali é uma ferramenta poderosa. Poderosa. Ah, eu estou doente, Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu estou doente, me cura. Não, peraí. Quais são os versículos bíblicos que estão na Bíblia que falam sobre cura, que falam sobre doença? Pega aquilo ali e traz para a primeira pessoa e decreta na sua vida, decreta no seu lar. O ambiente e a atmosfera da minha casa mudou quando eu, minha esposa e minhas filhas começamos a decretar a palavra dentro da nossa casa. Glória a Deus. Coisa mais linda do mundo foi eu ver minha filha andando e batendo no pé, e eu olhava, mais crente do que eu. Porque eu não quero que ela cresça no ambiente que eu cresci. Num ambiente que o meu Deus só agia do jeito que eu queria. E ela hoje entrega a palavra profética na escola, as coleguinhas dela, entrega a palavra profética para os pais, entrega para os professores. Ela foi convidada para ir para uma igreja aí, com uma irmã da nossa igreja, foi dar um seminário. A ministra de louvor cantando, ela olhando para a ministra de louvor e Deus falando, não, Senhor, eu não conheço, eu não sei quem é, não sei o quê. Aí o Senhor falou para ela assim: você vai entregar ou não? Ela: tá bom, Senhor, vou entregar. Acabou quando ela foi para a mulher, entregou, a mulher se ajoelhou, começou a chorar, não sei o quê. E a mulher falou assim: eu estava esperando alguém me trazer essa palavra há não sei quanto tempo. Deus usou um adolescente de 13 anos para falar para ela. Oh, Deus lindo. Quantas palavras o Senhor tem entregue na sua vida, na sua boca, na sua mente, que você não entrega. Aleluia, verdade, Deus. Você não fala, pode mudar a vida, a circunstância de uma pessoa que está clamando a Deus para que alguém fale. Não vão ser as pedras, não vai ser o jumento que vai falar, não. Tem que ser você. Aleluia, Jesus. Às vezes você nunca mais vai ver aquela pessoa na sua vida. Talvez a gente nunca mais se veja. E se tiver palavra profética, a gente tem que entregar. Não tenha medo nem vergonha, você vai errar.
Primeira coisa que eu quero falar para você: o profeta vai errar. Ele vai errar na palavra profética dele. Por isso que a Bíblia fala para você julgar a profecia, não o profeta. Verdade. Há 22 anos, onde é que mamãe e papai se parou da primeira vez? Vamos lá. Há 27 anos atrás, meu pai resolveu, homem do evangelho, pregador da palavra, Gideão, capelão, montou, ele foi um dos homens que montou lá na Papuda, o serviço lá de capelania. Foi meu pai do Filadélfia, que pastor de Guerra, homem de Deus, deu a louca na cabeça dele e se acompanhou. Num dia de desespero, a gente foi procurar quem? A irmãzinha do corpo da Assembleia de Deus. Gente, hoje, entendendo esse ministério, eu olho para a Assembleia, eu sei qual é o ministério que domina lá, a Batista, a Presbiteriana, a Metodista, as neopentecostais, a gente começa a ver qual é o ministério dos 5 que predominam na Deus. Só que não pode predominar, os 5 ministérios têm que estar lá dentro, a harmonia, porque não pode ser só um. Enfim, a gente foi no Marlene. Eu, de shortinho, gente, na época eu jogava vôlei, futebol de salão nadava, então eu era grande, mas eu tinha um pouquinho legal. Eu de shortinho curto, tênis e uma camiseta regata. Minha mãe entra na Assembleia de Deus com alguém, com uma irmã lá. E eu dentro do carro, eu começo a chorar, sozinho. E Senhor, eu não sei, pai, por que isso está acontecendo? Meu pai é meu herói. Meu pai ajudou tantos casamentos. Meu pai pregou quantas pessoas aceitaram a Cristo. Eu comecei a falar para o Senhor da vida do meu pai, do que eu via que era meu pai. E ele estava malhando minha mãe. Eu falei: Senhor, essa porta vai ficar aberta na nossa família. Eu não quero isso para minha família. E eu comecei a chorar. Aí, eu fiz uma das orações mais corajosas que eu fiz na minha vida. Eu falei assim, de olho fechado, cabeça baixa. Eu falei: Senhor, eu não quero minha mãe, já traumatizada com o profeta, né? Traumatizada com o profeta. Senhor, eu não quero que a minha mãe seja enganada por profetas aí dentro, não. Com palavras para alegrar o coração dela, para encher ela de esperança, porque minha mãe está só no carro. Eu falei: Senhor, na minha mente veio assim: Senhor, se o Senhor está aí dentro, me chama. Meu irmão, antes da palavra vir na minha boca, alguém bateu na janela do meu carro, eu olhei a irmãzinha do corpo. O Senhor quer falar com você. Eu falei: não, que Senhor, igual como eu estou de short, camiseta, não está dando a Assembleia de Deus, não. Eu sei a tradição deles, não vou entrar, não. O Senhor Deus Todo-Poderoso quer falar com você. Aí eu já fui chorando. A minha carne foi tomada pelo Espírito. Eu comecei a tremer igual vara de bambu. E quando eu cheguei lá dentro, eu não conseguia ficar em pé diante dele lá. E o Senhor falou que tudo o que eu estou vivendo hoje, falou há 30 anos atrás. Era para ter sido cumprido antes, mas pela minha teimosia, pela minha ignorância, pela minha desobediência, o meu ministério levou 30 anos para começar. Louva a Deus pelos homens de Deus com 19 e 20 anos, já escutaram a voz do Senhor e já estão dentro do ministério. Glória a Deus. Porque eu fico pensando nesses 30 anos, aquelas pessoas que era para eu alcançar e eu não alcancei. Ora a Deus para que outras pessoas tenham alcançado. É esse nível que a gente precisa ir. Eu tive aquele lampejo há 30 anos atrás, um lampejo do que era o poder e a manifestação de Deus. E eu me afastei daquilo. Me revoltei, fez muita coisa errada. Graças à misericórdia de Deus, eu hoje estou aqui. Cansei de ir na irmã Berenice, muito conhecida ali em Tabatinga Norte. A irmã Berenice por várias vezes falou para mim: Saulo, Deus quer te usar, mas enquanto você não ler a palavra, enquanto você não estudar os ensinamentos de Deus, Ele não vai te usar. E quantos dentro das nossas igrejas vem aqui, escuta o sermão do pastor e vai embora e nem trisca na Bíblia em casa? São crentes católicos dentro da igreja que só escutam o sermão do pastor. Muda de vida, meu irmão, acorda. A intimidade que Deus quer ter com você é na tua casa.
Acorde quando há tempo. Vocês são intercessores. Gera isso na intercessão para os demais membros dessa igreja. É Deus. A intercessão sempre é a menor. A intercessão sempre são poucas pessoas, na sua grande maioria as mulheres. Cadê os homens, os sacerdotes? Cabe a eles esse papel. Na nossa igreja também é assim, amados. A gente se reúne lá, só dá 9 pessoas, tem 2 homens. E eu tenho lutado com os homens da nossa igreja. Meu Deus. Para que eles se posicionem como verdadeiros homens. Com quem minhas filhas vai casar? Que tipo de homem minha filha vai casar e vai achar dessa geração? 2 não, 3, pastor Adenal, ninguém mete o Senhor. Gente, oração pedindo e decretando, a gente para de orar, Senhor, por favor, salva essa vida, e a gente começa a orar. Decretamos o desatar de salvação na samambaia, decretamos o desatar de salvação nessa quadra, decretamos a salvação do meu vizinho da direita, da esquerda. A gente começa a lançar palavras de decreto sobre este lugar. A gente para de orar, libere nessa região, em nome de Jesus, a sua paz, e decretamos paz na samambaia, menos violência, menos drogas, que o nosso jovem não seja atingido. É para esse nível de oração, de intimidade que a gente tem que ter com o nosso Deus. Um decreto, amados, é uma ordem. Quando o juiz libera o decreto, é uma ordem, ela tem que ser cumprida. Quando o presidente faz o decreto, é uma ordem que tem que ser cumprido. Nós, como sacerdotes reais do Senhor Jesus aqui na terra, nós temos esse papel de soltar decretos. E se esse decreto vier do coração de Deus, meu irmão, aí não falha mesmo. Por isso que a gente precisa ir para esse nível de intimidade. A chave de autoridade sobre a terra foi dada a quem? A igreja. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu tive o prazer desse ano em Israel, irmão, ano passado. Meu irmão, eu vou te falar um negócio. Faça tudo o que você puder na sua vida para ir em Israel. No nosso grupo, foi no nosso grupo ou no outro, que tinha 2 irmãs do Rio de Janeiro que venderam bombom durante 3 anos. No nosso grupo, venderam bombom durante 3 anos, porque não é barato não, meu irmão. Não é barato. O meu da minha esposa ficou 50 mil. Elas venderam bombom, mas elas pisaram em Jerusalém. E por que você tem que pisar em Jerusalém? Você vai começar a ler a Bíblia de forma diferente. Amados, qual o problema nosso, ocidentais, e por que o nome da nossa igreja é Raízes do Reino? Porque a gente tem que voltar ao Evangelho, a gente tem que voltar ao princípio, a gente tem que voltar ao livro de Atos, às raízes, porque nós somos ocidentais, nós temos uma cultura ocidental e a gente lê a Bíblia com essa visão ocidental. E a gente esquece que a Bíblia foi escrita para um povo dentro de uma cultura. E se você não entender aquela cultura e aquele povo e as palavras que foram escritas na Bíblia, você vai discernir de forma errada. E quando a Bíblia diz que sobre essa pedra edificaria a sua igreja, é sobre essa palavra. Nos textos anteriores, Pedro solta a palavra. E Jesus fala sobre essa palavra edificaria a minha igreja. Eu fui entender, eu fiquei na boca do diabo lá, não é o nome daquele lugar, na boca do inferno, e eu fui entender o porquê que aquele lugar tem aquele nome e por que existiam ali sacrifícios de crianças. Sabe por quê? O Monte Sião, gente, não é um monte, são vários montes, é uma cadeia de montanhas. E o de gelo, do gelo que está lá, ele sai por debaixo de uma pedra que sai da boca do diabo. E as crianças eram sacrificadas ali porque naquela época eles entendiam que se eles não fizessem sacrifícios, a água não ia existir e eles iam morrer de sede. Imagina você naquela época, naquela cultura, e não conhecendo a Deus. O que você ia fazer? Você ia sacrificar, porque você não queria que a água acabasse, porque a água era para beber, era para tomar banho, era para a produção agrícola, era para tudo. E naquela região, gente, a água é tudo. E você começa a caminhar. Gente, eu caminhei em cima da Bíblia. Eu caminhei num túnel de... Qual é o nome do túnel lá? Eu esqueço. Túnel de... Ezequias. É o túnel de Ezequias, debaixo de Jerusalém, aonde Davi passou por seu exército. Gente, eu andei naquele túnel. Eu andei naquele túnel. A montanha é assim e a água corre para cima. Quem é que explica isso? Quem é que consegue explicar? E eu estou andando e falei, gente, a gente está subindo e a água está indo
Ao contrário, a água era para descer e ela está subindo. E ela desemboca onde? No tanque de Siloé. A gente saiu aonde? No tanque de Siloé. No tanque de Siloé. E aí na minha mente a gente começa a criar o tanque de Siloé, é gigante. Gente, não é gigante. Aí a gente descobre que a história do anjo movimentar as águas era um conto judaico. Aquilo nunca existiu. E a gente prega isso, eu preguei isso várias vezes. Você está entendendo? Por que a gente tem que voltar? Por que a gente tem que... Gente, a minha literatura eu estou mudando ela toda. Estou mudando a minha literatura toda. Porque eu quero ir na fonte. Eu quero ir na fonte. Resultados dos decretos, eu termino aqui, 10 horas, 5 minutos eu termino. Um decreto é uma ordem emitida e produz resultados. Decretos estabelecem a vontade de Deus. Jeremias, veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia e a sua hora de ser castigada. Decreto de Deus estabelecido em cima de... Oh, Jesus, esqueci o remédio está me fazendo esquecer as coisas. O nome da cidade, gente? Babilônia. Decretos alteram circunstâncias. Não olhem para as circunstâncias. Quantas vezes a gente se movimenta em cima das circunstâncias? Ao que Jesus diz, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e levante-te, lança-te ao mar, e não duvida no seu coração, mas crê e se fará o que diz, assim será. Decretos ativam anjos. Daniel 10:12, e por causa da tua palavra é que eu vim. Daniel orando, clamando, e um anjo foi liberado para atender o chamado de Daniel. Quando você emite decreto, anjos são ativados e enviados por Deus com tarefas específicas que gerarão o cumprimento da vontade do Senhor na tua vida. Decreto desbloqueia provisão. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. Decreto desbloqueia provisão. Quem falou? Jeremias. O Senhor despertou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir a proclamação e divulgar. Esdras liberou o decreto, já tinha sido falado por Jeremias. E o próprio rei, Deus fala com reis, sacerdotes. O próprio rei leu e viu aquilo e falou: é hora de pegar tudo aquilo que Nabucodonosor prendeu e devolver para o povo judeu e ajudar a reconstrução da cidade. Gente, eles devolveram tudo, joias, ouro, diamante, prata, tudo foi devolvido. Decretos decretos geram unidade. Aqui é muito importante. Unidade na igreja, unidade na intercessão. Ontem à noite, gente, para a gente vir para cá, o irmão da nossa igreja virou, porque a gente está orando, vocês também estão, a gente está orando desde segunda. E o irmão da nossa intercessão teve uma palavra de Deus. Ele falou: a gente não pode pisar naquela igreja porque todos nós estamos em pecado. Qual é a reação da maioria dos pastores? O pecado, você está induzido, irmão, não sei o que e tal. Eu falei assim, não. Ele falou assim: ó, vou falar, não me cortem até eu completar meu raciocínio. E ele falou tudo o que ele queria falar. E no final eu falei amém. Sabe por quê? Porque nós temos treinado os nossos intercessores a liberar as palavras proféticas que vem na mente dele. Porque no dia que você bloquear um dos seus intercessores de falar, ele nunca mais vai querer falar. Você bloqueia ele. E tudo que ele falou em relação à língua felina, maldosa, e citou os exemplos, toda intercessão concordou. E nós, como intercessão de igreja, nos arrependemos, oramos a Deus e pedimos perdão, porque eu não queria trazer para essa igreja o pecado que tinha cometido na minha igreja. Irmão, é para todos. Está liberado para todos. O acesso não é exclusivo de apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres.
todos. Se aproxime de Deus, que Ele vai se revelar a você. Em verdade, também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedida, será concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Nós estávamos reunidos em 9, e os 9 concordaram. E ninguém ficou dando justificativa. Porque que muitos se justificam, meu irmão. Sai de perto. Sai de perto. Orgulho e soberba está ali. Se justifica não. Melhor você reconhecer o seu pecado e o seu erro, pedir perdão, se arrepender e voltar atrás, fazer o caminho de volta. Amém. O salmista revela em Salmo 133: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola de suas vestes, é como o orvalho de Hermon. Eu estive lá, o orvalho de Hermon, é isso que eu falei para vocês. Quando desce sobre o monte de Sião, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. O degelo para eles era uma bênção, vida para sempre. Porque descia do monte Hermon. Olha só como você vê e você caminha pela palavra de Deus. Eu tive a oportunidade de ministrar lá onde Gideão escolheu os 300. Estava lá, eu vi, gente, é um buraco na pedra. E a água é limpa, limpa, limpa até hoje. Ela vem por debaixo da terra e ela é corrente por debaixo da terra. Então ela não fica parada e nem suja. E eu vi o local como eles pararam ali para beber a água. E ali eu tive a oportunidade de ministrar. Você andar na palavra é diferente do que você ler a palavra. E muito mais diferente quando você lê a palavra com a nossa mente ocidental. Decretos mudam a atmosfera e o clima espiritual. Decretos mudam a atmosfera e o clima espiritual. E eu vou finalizar falando o seguinte: de tudo que eu falei aqui, de tudo que a Elaine vai falar daqui a pouco, e hoje à noite, nada vai adiantar e nada vai ter importância se isso aqui continuar no meio da intercessão, principalmente, que é o que gera. O gerar vem pela intercessão. É a intercessão que gera. No entanto, antes de se liberar decretos para a quebra dos inimigos, é preciso arrepender-se e confessar qualquer pecado ainda não confessado. Amados, vocês têm que criar no meio de vocês. Isso tem que ser muito sério, e ter muita responsabilidade, e ter muito cuidado. Porque se na intercessão um não puder confessar o pecado do outro, para haver cura, o perdão vem de Deus e a cura. Por que muito entre nós as almas estão doentes e o corpo está doente? Porque o perdão vem de Deus, agora a cura da tua alma e da tua carne vem quando você confessa em teu nome. Se esse ambiente de unidade não for gerado na igreja, não for gerado na intercessão, onde um possa confiar no outro, ou se você não confia em todos que estão ali, pelo menos um você tem que confiar, chama esse irmão. Na antiga igreja, os homens vinham confessar comigo coisas cabeludas na área sexual, chorando, porque eles entenderam esse princípio aqui, princípio que passa de pai para filho, e eles vão querer que os filhos herdassem a prática sexual deles, e eles vinham pedir perdão, eles vinham reconhecer, fazer o caminho de volta, arrepender-se, faz o caminho de volta, peça perdão a quem você tem que pedir, e se tiver que ressarcir financeiramente, ressarça, porque o que você ganhou foi fruto de roubo. Sem arrependimento, sem perdão, sem pedido de perdão de pecado, irmão, nada vai fluir. O céu vai ficar bronze, vai ficar cinza, suas orações não sabem, a revelação de Deus não vem, porque o nosso Deus é puro, é santo e Ele não está no meio de pecado. Ele não consegue ficar no meio de coisas erradas. Por isso que a gente tem que gerar esse princípio. Mas o arrependimento retira qualquer restrição, além de remover o inimigo direito legal que está sobre você. Enquanto tiver pecado aí sem ser confessado, você deu legalidade para que o inimigo haja na tua vida. Isso é muito forte, amados. Se você não ama a você mesmo, se você não ama seu Deus, eu acho que pelo menos você ama os seus filhos. Você quer que o seu pecado vá para seus filhos? Prostituição, masturbação, pornografia. Isso é muito sério.
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que cobre as suas transgressões jamais prosperará. Tem alguém com dificuldade financeira aqui? Tem alguém aqui que já levantou o histórico familiar da dificuldade financeira? E por que não rompe? Por que não acontece? Por que eu não saio da miséria? Eu não estou falando nem pela prosperidade não, irmão, mas eu também não prego miséria não. A gente não tem que viver na miséria não. Faça você a sua consciência, e hoje à noite, agora, depois da ministração da minha esposa, nós vamos ter um período para se arrepender, um período para confessar nossos pecados. E você precisa fazer isso, porque o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Glória a Deus. E todos nós precisamos da misericórdia do nosso Deus. Amém? Agora, amados, é intervalo, em 10 minutos ou 15 minutos de intervalo, 15 minutos de intervalo, tem um lanche ali atrás. Então a gente volta às 10h30.